Paz do Senhor mais uma vez, igreja. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Let us pray briefly. Vamos orar brevemente. Thank you, Spirit of God, for your presence in this place. Obrigada, Espírito de Deus, pela tua presença neste lugar. We cannot know you except you reveal yourself to us. Nós não podemos te conhecer, exceto se tu se revelar a nós. We cannot go deeper unless you take us deeper. Nós não podemos ir ao profundo, exceto que tu leves a nós no profundo. Open the scripture, Lord. Abra as escrituras, ó Deus. Give us understanding. Nos dê entendimento, Senhor. Let light break out of darkness. Que a luz quebre a escuridão. Revive us once again. Nos aviva uma vez mais. Take all the glory. Tome toda a glória. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Please take your seat. Você pode se assentar. I want to appreciate Pastor Muliro, my brother. Quero apreciar o pastor Murilo, meu irmão. Pai Marcos is not here now. O pai dele. And Pastor Alexo, Pastor Lexo. Pastor Lexo. Claudio. Pastor Cláudio. I celebrate you, brother. Eu te Pastor celebro, irmão. Leonardo Alves Pastor Leonardo. and all their wives. E todas as I esposas. greet all of you in the name of Eu Jesus. cumprimento todos vocês em nome de Jesus. Celebrate them with a hand clap offering for me, please. Celebre eles com uma salva de palmas. Amen. Aleluia. I'll be speaking from Jeremiah chapter 35. Jeremias 35, nós vamos ministrar essa noite. Jeremiah 35 Jeremias 35, from verse 1 to verse 19. do versículo 1 ao 19. You can read very fast. Jeremias 35, do 1 ao 19, eu vou ler para a igreja, 1 to amém? 19. Try to be fast because of our time. Jeremias 35. Amém? A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e seus irmãos, a todos os seus filhos e toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filhos de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho, copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo: nunca mais beberei vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Não edifiqueis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivai muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. De maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus, e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. E vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando, insistindo, dizendo: convertei-vos agora,
cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra, que vos dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinastes o vosso ouvido, nem obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que travei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhes tenho falado e não ouviram, clamei e eles não responderam. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Glória a Deus. I want to speak on what I titled Preserving Your Godly Heritage. Eu vou falar de um tópico que eu chamo Preservando a Sua Herança Divina. Normally, each time God sends a prophet to his people is for two things. It's either to release blessing or to warn them about impending danger. Toda vez que Deus envia um profeta a seu povo é por dois motivos: ou para liberar bênçãos ou para convidá-los ao arrependimento. Prophets don't normally visit the houses of people just like that. Os profetas não costumam visitar a casa das pessoas de qualquer jeito. Anytime a prophet goes into the house of any Israelite, is because it's a very serious matter. Toda vez que um profeta ia à casa de algum israelita é porque era um assunto muito sério. God does not normally send prophets to the house of individuals. He sent prophet to the king. Deus não manda normalmente profeta à casa das pessoas, ele manda profeta ao rei. So that the king can receive the message and then communicate it to the people generally. Para que o rei receba então essa mensagem e comunique a todo o seu povo. So the prophet receives the message and communicates to the king, and then the king to the people. Então o profeta recebe a mensagem e comunica ao rei, e o rei então comunica a sua comunidade, ao seu povo. That is the spiritual protocol of God. Esse é o protocolo espiritual de Deus. But this time around, in this particular subject where we have read, you will find that God sends Jeremiah the prophet to the house of Jonadab. Mas aqui onde nós lemos, a palavra do Senhor nos diz que Deus enviou Jeremias à casa de Jonadab. Jonadab is the ancestral father of the Rechabites. Então Jonadab, ele era o pai, ele era o ancestral de Recadab. And God did not send Jeremiah to the house of the Rechabites for a message or to deliver a message to them. This time around, God wanted to use them as a message for the house of Judah. Então dessa vez Deus enviou Jeremias naquele lugar, naquela casa, porque ele queria que eles fossem mensageiros a Judá. So he wanted to use their life as a contrast between the Rechabites and the house of Judah. Então Deus queria usar a vida deles como mensagem para comparar os filhos de Recabe Between the house of Judah, the Rechabites, entre eles e a casa de Judá. and the house of Judah. Okay. And then God sends Jeremiah to the Rechabites Então Deus enviou Jeremias aos recabitas to invite them to the house of God para convidá-los à casa de Deus and offer them wine e ofereceu a eles vinho as a way of an examination or a temptation. como uma forma de examinação ou de tentação. And then when he invited them to the house of the Lord, Então quando eles foram convidados para a casa do Senhor, he offered them wine. ofereceram a eles vinho. First of all, I'd like us to understand who the Rechabites are. Eu quero que primeiro nós reconheçamos, que nós saibamos quem são os recabitas. Because I believe in your minds you'll be wondering, who are the Rechabites? Porque eu acredito que você está se perguntando na sua mente, quem é esse povo, quem são os recabitas? Why is Jeremiah inviting them to drink wine E por que Jeremias os convidou a tomar vinho in the house of the Lord? na casa do Senhor? Because the house of the Lord is not a place to get drunk with wine. Porque na casa de Deus, na casa do Senhor, não é um lugar para ficar bêbado com So vinho. it becomes a very, very serious subject to consider.
Então se tornou um assunto sério a ser considerado. The Rechabites are a group of cattle rearers. They are nomadic in nature. Nomadic. They are cattle rearers. Os recabitas, eles são uma espécie de povo nômade. They are not Jews. Eles não são judeus. They are from the inhabitants of the Kenites. Eles são de uma outra descendência. And they descended from a man whose name is Jonadab, who is their ancestor. Eles são descendentes de Jonadab. You will find their history from Judges chapter 1 verse 16. Você vai encontrar a história deles em Juízes Judges 1:16, chapter 4 verse 11. Juízes 4:11 First Chronicles chapter 2 verse 55. e 1 Crônicas 2:25. It gives us a background of these particular people called the Rechabites. Então esses versículos, essas passagens nos trazem uma história de quem eles são. And then their father, whose name is Jonadab, was an ally of Jehu. He was an ally, a political ally of Jehu, Ele era um político, o pai desse povo, who assisted Jehu in overthrowing the kingdom of Ahab and Jezebel. aquele que tomou o reino de Jezabel. So he was a man of prominence, Ele era um homem de proeminência. given the way Jehu addressed him when God sent him to bring down Jezebel and the house of Ahab. Ele foi enviado por Deus para destruir o trono de Jezabel. In 2 Kings chapter 10 verse 15 and verse 23. Em 2 Reis, Verse 15 and verse 23. versículos 15 e 23. So this man Jonadab, before he died, Antes de Jonadab morrer, instructed his descendants, ele instruiu seus descendentes. gave them a rule, Ele deu uma lei para a eles. principle on how to live their life. Um princípio de como viver em suas vidas. And now this scripture is 200 years after when Jonadab gave them this instruction. E essa escritura se passou 200 anos depois que Jonadab deu essa lei para eles. So 2 generations had passed, 2 gerações se passaram. because 1 generation is 100 years. Porque uma geração é 100 anos. So 2 generations is 200 years. Então 2 gerações são 200 anos. So from the time when Jonadab gave his descendants this instruction that must be handed down from one generation to another, it is already 200 years. Então levou 200 anos desde que Jonadab deu essa instrução para os seus descendentes até essa geração. Which means every descendant had been passing the instruction from one family line to another family line to another family line up to 200 years. Então significa dizer que em 200 anos essa lei foi passada de geração em geração, de uma família para outra. They had never compromised. E eles nunca comprometeram. They did not lower down their standards. E eles não baixaram a sua posição. They had a primary objective of protecting the godly heritage that was handed down from their ancestors. Então eles protegeram essa herança divina que foi entregada a eles pelos seus ancestrais. And they were very serious about it, E eles eram muito sérios a respeito such disso. that even when God sends a prophet to them, Mesmo quando Deus enviou um profeta a eles, not just an ordinary prophet, não era qualquer profeta. Jeremiah was a major prophet, Jeremias, ele era um grande profeta. and Ele era um Jeremiah profeta was principal. a very principled prophet. E ele era um profeta de princípios. He was a no-nonsense man. Ele não era um homem sem noção. Jeremiah's prophecy was very, very profound and very, very accurate. As profecias de Jeremias eram profundas, eram asseguradas. That was the prophet that God sent to the house of the E Rechabites. foi esse o profeta que Deus enviou à casa Their de father Recabe. was not there. O pai não estava He lá. had been dead 200 years ago. Ele estava lá 200 anos atrás. So their father, who is their ancestor, was not there to find out how they were going to defend the heritage which has been handed down to them. Então o pai já não estava mais lá para ver como eles iriam cuidar, como eles iriam defender essa herança que havia sido So deixada it para eles. became a family tradition. Então se tornou uma tradição familiar. Not because they were going to be given an inheritance or a blessing from God for it. Não porque eles receberiam uma herança ou uma bênção de Deus por isso. It was just a father's heart cry for his descendants. Era o coração de um pai que chorou pelos seus descendentes. It was not a basis for righteousness. It was not a basis for righteousness. Não era uma base de justiça. They were not going to be blessed whether they do it or not. Eles não seriam abençoados eles fazendo isso ou não. There was no benefit attached to the instruction which he gave them. Não tinha nenhum benefício atrelado a essa instrução que foi dada. a It eles. was not a do or die affair.
Não era matar ou morrer por isso. So whether they do it or not, they were going to be alive, they were going to live their life, and they were going to have everything that they desire. Não interessava se eles iam viver ou não, se eles teriam ou não tudo que eles desejavam. But just because they had regard for their father, Jonadab, Mas pela consideração que eles tinham em seu coração pelo pai Jonadab, even though this generation that we read about now did not meet him in person, até mesmo essa geração que nós lemos aqui, eles They não were- se encontraram com eles pessoalmente. they com ele were only pessoalmente. told what they were told to keep and to observe. Eles só ouviram o que outros ouviram para que fosse guardado e fosse mantido. Because at times when you meet someone and he tells you something, you take it serious. But when you don't meet the person and then someone tells you what this person has said, most times you don't take it serious. Porque quando alguém te diz algo pessoalmente, você leva a sério aquilo que a pessoa fala. Mas quando você ouve de alguém e você não ouviu a pessoa que falou isso pessoalmente, você não vai levar a sério. So there was no personal relationship between them and their ancestors. Não houve um relacionamento pessoal entre eles e os seus ancestrais. It was a tradition Isso era uma tradição. handed down from one family lineage to another family lineage to one generation to another generation for 200 years. Era algo que era passado de uma linhagem familiar para outra linhagem familiar, de geração por 200 anos. And they kept this tradition in such religious and sanctimonious manner that it could capture the attention of God in heaven. E eles guardaram essa tradição de uma maneira tão religiosa que isso chamou a atenção de Deus nos céus. And God will have to use them as an example for the people of Judah. E Deus precisou usar eles como exemplo para o povo de Judá. And sent a prophet to go and test them to see whether this kind of life was actually, they actually meant what they were doing, or they were going to fall for the test, for the temptation. Então Deus enviou um profeta para testar ele, para ver se eles continuariam mantendo essa tradição ou se eles cairiam em tentação. And here comes Jeremiah, Então aqui veio Jeremias, invited all of them to the house of the Lord. convidando todos eles para a casa do Senhor. And then the Bible says he offered them pots of wine, not just measures of wine. He gathered pots of wine filled with wine and offered it to them. E a Bíblia diz que foi ofertado a eles garrafas de vinho, tinha uma grande quantidade de vinho. The Bible says pots full of wine and cups. He also gave them cups to make it easy for them to drink. E para além das garrafas também foi oferecido a eles copos para que fosse mais fácil que eles bebessem o And vinho. then they responded to Jeremiah Então eles responderam a Jeremias, in verse 6, no versículo 6, saying to Jeremiah dizendo a Jeremias: that we will drink no wine, nós não beberemos vinho, for Jonadab, porque Jonadab, the son of Rechab, our father, filho de Recabe, nosso pai, commanded us, saying, nos comandou dizendo ye shall drink no wine, que eles não bebessem vinho, neither ye nor your sons forever, nem os seus filhos, nem os seus descendentes nunca, neither ye nor your sons forever. nem mesmo os seus filhos para sempre não beberão You vinho. must not drink wine. Vocês não beberão vinho. It is forbidden for my family lineage to drink wine. Isso é proibido na minha linhagem familiar de beber vinho. And becomes a tradition that must be upheld forever, forever. E essa é uma tradição que tem que ser mantida para sempre. And they had been faithful. E eles foram fiéis. They had been obedient. Eles foram They obedientes. had been observing this tradition. Eles tinham guardado essa tradição. Even though there was nothing so special about it. Mesmo que não tinha algo especial a respeito disso. But they kept it. Mas eles guardaram. They were faithful to the call. Eles eram fiéis a essa lei. Glory to God. Glória a Deus. And he also told them in verse 7 E também disse a eles no versículo 7 that they must not build houses. para que eles não construíssem casas, They must live in tents. para que eles vivessem em tendas. That all the days of their life they must not build houses. Para que em todos os dias da vida deles eles não construíssem casas. Even though Jeremiah, who was a prophet, he built a house. Mesmo Jeremias sendo profeta que construiu uma casa. And the house of Judah, they also built houses. E a casa de Judá também construiu casas. But imagine a particular tribe, a particular family, not even a tribe in Israel, just a family, preserving the tradition of their father.
Mas imagina só uma família em particular mantendo a tradição de seu pai. So everybody can drink, but we are not going to drink. Todos podem beber, mas nós não vamos beber. Everybody can build houses, but we are not going to build houses. Todos podem construir casas, mas nós não construiremos casas. So they were among skyscrapers and beautiful houses, but yet they were not permitted to build one. Eles estavam no meio de grandes casas bonitas, mas eles não podiam construir. There were so many wines in Israel, but they were not permitted to drink one. Tinha muito vinho em Israel, mas eles não eram permitidos a beber vinho. Even Jeremiah the prophet, for him to offer them wine in the house of the Lord, it means that he drinks wine. E até mesmo Jeremias, por ter oferecido vinho a eles na casa do Senhor, significava que Jeremias também bebia vinho. Even Jesus in John chapter 2, he turned water to wine to make us understand that it's important to you can have some wine. Paul advised Timothy to take a little wine for his stomach's sake. Até mesmo Jesus transformou água em vinho e o apóstolo disse a Pedro que ele deveria tomar um pouco de vinho, que era bom para o seu estômago. So everybody can drink wine, but this particular family, not just a tribe, because there were 12 tribes in Israel. They are not up to a tribe. They are just one family. Family. Eles não eram uma tribo, eles eram uma família. E todos podiam beber vinho ali, menos eles. They were given an instruction. Foi dado a eles uma instrução. And they observed it. E eles observaram isso. Religiously and faithfully in obedience. Religiosamente e fielmente em obediência. And this is 200 years. Por 200 anos. They were not supposed to drink wine. Eles não deveriam beber vinho. They were not supposed to build houses. Eles não deveriam construir casas. Jonadab also told them. Jonadab também disse a eles That they must not have vineyards, para que eles não tivessem vinhas nor field or farmlands. e nem campos e nem fazendas. So they were not permitted to cultivate the ground. Então eles não tinham permissão de cultivar na terra. I don't know how they ate food. Eu não sei como eles comiam comida. Probably they bought from other marketplaces. Provavelmente eles compravam nos mercados. But they were not permitted to cultivate the ground. Mas eles não eram permitidos de cultivar na terra. They were not permitted to own a vineyard whereby wine can be manufactured from. Eles não podiam ter uma vinha onde o vinho pudesse ser fabricado. They were not permitted to have harvest for themselves from the farmlands. Eles não eram permitidos ter uma colheita pela terra da sua This família. was a charge, an instruction Essa era uma instrução, uma cobrança handed down from a man to his descendants who may never meet him for the rest of their life. passada por um homem para os seus descendentes que nunca iam encontrá-los na vida. Good. Now, Jeremiah invited this particular group of people, Então Jeremias convidou esse grupo de pessoas em particular. offered them this wine, Ofereceu a eles vinho. and they made a profound confession. Então eles confessaram, uma confissão profunda. We will not drink wine, Nós não beberemos vinho, for Jonadab, porque Jonadab, the son of Rechab, filho de Recabe, our father, nosso pai, commanded nos us, comandou, saying, dizendo ye shall drink no wine, que eles não bebessem vinho, neither you nem você, nor your nem os sons, seus filhos, forever. para sempre. You must not build Vocês houses não construirão casas, or plant seeds nem plantarão or sementes, plant vineyard, nem plantarão vinhas, nor own any. nenhum desses. But all your days Mas todos os seus you dias, shall dwell in tents, vocês viverão em tendas, that habitarão em ye tendas, may live many days in the land where ye be strangers. para que viva muitos anos na terra dos estrangeiros. In other words, if they don't obey the instruction, they were going to die prematurely. Em outras palavras, se eles não obedecessem a isso, eles morreriam prematuramente. That they may live many days in the land where they are strangers. Para que eles vivam muitos anos na terra onde eles eram os estrangeiros. And if this instruction has been kept for 2 generations, which is 200 years, it simply means that the family line kept increasing. You know, they kept multiplying, they kept living long because they kept the tradition. Então, se eles conseguiram manter essa tradição, essa lei por 200 anos, significa que eles que eles tiveram longanimidade de vida. Look at their words in verse 8. Olha para as palavras deles no We have versículo 8. obeyed the voice of Jonadab, the son of Rechab, our father, Nós obedecemos, pois, a voz de Jonadab, nosso pai, in all that he charged
estavam dando à luz From aos the seus first day filhos, they were born, desde o primeiro dia que eles they nasceram, were showing them the tradition. eles já estavam sendo mostrados They a were showing tradição. them the way of life. Já estavam ensinando o caminho de vida They were a showing eles. them the picture Já estavam mostrando para eles a of imagem what has been handed down from one generation to another. daquilo que estava sendo passado de geração para Even though they were geração. going to travel to London, Mesmo que eles viajassem para or Londres, travel to America, ou viajassem para or América, travel to China, ou viajassem para China, or travel to the Middle East, ou para o meio oeste, they were going to keep that tradition. eles iriam guardar ainda aquela They tradição. were not going to break the tradition because they have changed location. Eles não quebrariam a tradição porque mudaram de lugar. So this tradition goes beyond location. Essa tradição vai além da localização. Because most children tend to forget the traditions, the heritage of their father when they leave home and they go somewhere else. Porque muitos filhos tendem a esquecer as tradições de seus pais quando eles saem de casa. They will vão want pra um to outro do their lugar. own things, Eles querem fazer as coisas do seu jeito. live their own life, Viver a sua própria vida. have their own principles. Ter os seus próprios princípios. And E eles vão dizer para os seus pais: você viveu a sua vida do seu jeito no allow seu me tempo. to live my own life in my own time. Então permita que eu viva a minha vida no meu tempo. They will tell their father, you lived in the olden days when there is no fashion. E aí eles vão dizer para os seus pais: vocês viviam nos tempos passados quando não tinha moda. Now there is fashion. Agora tem moda. So you have lived your life. Então você viveu a sua vida. You cannot come to teach me now how to live my own life. Então você não pode vir agora querer me ensinar como viver a minha vida. We, our wives, our sons, and our daughters, Nós, nossas have esposas, nossos obeyed filhos e filhas, the obedeceram instruction of our father. a instrução do nosso Pai. Glory to God. Glória a Deus. So it doesn't matter the location they found themselves, they were not going to drink wine. Então não importa onde quer que eles se encontrassem, qual localização, eles não beberiam vinho. It doesn't matter how beautiful the land is, they must not build houses. Então não importava quão bonita podia ser a terra, eles não construiriam casas. It doesn't matter how productive the soil is, they must not plant on the ground. Não importava quão produtivo poderia ser o solo daquele lugar, eles não plantariam na terra. Why they had been doing this thing from one generation to another, the Almighty God was in heaven watching this particular family. Então, porque eles mantinham isso de geração para geração, o Deus no céu começou a observar o que eles estavam But fazendo. here comes the house of Judah. Então aqui chegou a casa de Judá. Every instruction that God told Jeremiah to hand over to them, they were disobeying the Almighty God. Então todas as instruções que Deus deu à casa de Judá através de Jeremias, eles não obedeceram. God is not a man that he should lie, Deus não é homem para que minta, or the son of man that he should repent. nem filho do homem para que se arrependa. The Rechabites respected their father, who is a man, an ordinary man. E os recabitas obedeceram ao seu pai, que era um homem simples, um homem comum. But the house of Judah could not obey the Almighty God. Mas a casa de Judá não poderia obedecer ao Deus Todo-Poderoso. And this thing was grieving the heart of God. E isso estava afligindo o coração de Deus. So he sent Jeremiah. Então ele enviou a He said, if Jeremias this ordinary family e disse: se essa família comum, that is not even up to a tribe in Israel que não é nem mesmo uma tribo em Israel, can obey and preserve the tradition of their father who is dead 200 years ago, que se eles podem obedecer essa geração de geração em geração por 200 anos, why que seu pai can't deixou, you, O house of Judah, obey my word? por que vocês, casa de Judá, não obedecem a minha palavra? It was a serious matter. Esse era um assunto muito sério. Oh, glory to God. Glória a Deus. And then in verse 15, Então no versículo he 15, said, I have sent unto you my servants, the prophets, rising up early and sending them, saying, return from your evil ways and amend your ways and go after, and they said, but they disobey me and they went after other gods. You can read it from there. e aí no versículo 15 o Senhor disse: e vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando, insistindo e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, porém não inclinastes os vossos ouvidos, nem obedecestes a mim. He said, day after day I send my servants
and my prophets to you, O house of Judah, but you have refused to hear them. E ele disse à casa de Judá: dia após dia eu tenho enviado os meus servos, meus profetas, madrugando, insistindo e dizendo, mas vocês não os ouvem. They forsook the way of the Lord to serve other gods. Então eles deixaram a vontade de Deus para servir a outros deuses. But there was a particular family in the whole of Judah who had preserved the godly heritage handed down to them by their ancestors. E havia apenas uma família em particular naquele lugar que continuava mantendo a sua herança divina que foi dada pelo seu ancestral. Now everyone here under the sound of my voice, Então todos aqui debaixo do som da minha voz, you were saved by grace. você é salvo pela graça. God sent his son Jesus to die for you. Deus enviou o seu filho Jesus para morrer por você. Jonadab did not send the Savior to die for his people. Jonadab não enviou nenhum salvador para morrer pelo seu He povo. only gave them an instruction. Somente deu a eles uma instrução. But the Almighty God sent his son to die for you and I. Mas o Deus Todo-Poderoso enviou o seu filho para morrer por mim e por você. Jonadab did not send the Savior. Jonadab não enviou nenhum salvador. The blood of Jesus was spilled for your sins to be cleansed. O sangue de Jesus foi derramado para que seus pecados fossem limpos. But Jonadab didn't have to spill his blood on the ground for his descendant to know that he was serious. Mas Jonadab não precisou derramar o seu sangue pelos seus descendentes para que eles soubessem que ele era sério. The Holy Spirit of God was sent after Jesus ascended to keep us connected to God and to obey the ways of God. E o Espírito Santo de Deus foi deixado na terra depois de Jesus para nos guiar, para nos ajudar a manter a vontade de Deus e servir a Deus. But the spirit of Jonadab was not present Mas o espírito de Jonadab não estava presente to watch over the people to watch over his descendants, para olhar pelos seus descendentes, to ensure that the instruction that he gave to them, they kept it. para assegurar que as instruções que foram dadas seriam mantidas por ele. But you and I have the Holy Ghost. Mas eu e você temos o Espírito Santo. The blood of Jesus was cleansed for you and I. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Jesus had to die for you and I. Jesus teve que morrer por você e por mim. He came to live amongst us. Ele veio para viver no meio de He nós. was made flesh, Ele foi feito carne. interacted with us, Ele interagiu conosco and gave his life for us. e deu a sua vida por nós. But Jonadab was not there. Mas Jonadab não estava lá. But 200 years after, Mas 200 anos depois, the instruction that has been handed down to his family was still observed, that even the Almighty God took notice of it. a instrução que foi passada nessa família continuou sendo mantida a ponto que isso chamou a atenção de Deus. Jesus did not come to die for his blood to be wasted. Jesus não veio para morrer para que seu sangue fosse desperdiçado. You and I have an obligation as believers saved by grace to ensure that we pass down the tradition from one generation to another. Okay. You and I as believers Você e eu como crentes, saved by grace, salvos pela graça, we have an obligation nós temos uma obrigação: to make sure nos assegurarmos that the blood of que o Jesus sangue de Jesus, that was shed for our que sins foi derramado pelos nossos pecados, was not shed in vain. não foi derramado em vão. You and I have an obligation Eu e você temos uma obrigação to ensure de assegurarmos that the life that was given to us is passed down from one life to another. que a vida que foi dada a nós está sendo passada vida a vida, de uma vida para outra. For the house of Jonadab, they were told that if they observe the tradition, they were going to live long. Na casa de Jonadab foi dito a eles que se eles guardassem essa lei, eles viveriam longamente. But for you and I, the benefits of soul winning and evangelism is beyond human comprehension. Mas para nós os benefícios do evangelismo e do ganho de almas vai além da compreensão. We tend to take for granted the things of God, Nós tendemos a tirar vantagem das coisas de Deus. the things that matter to God. As coisas que importam para Deus. We don't take it serious. Nós não levamos isso a sério. I want us to put ourselves and see ourselves as the house of Judah, Eu quero que nós nos enxerguemos agora como casa de Judá. and compare your life with the life of the house of Rechabites. E comparemos a nossa vida como a vida da casa de Recabe. What is the heritage that has been handed down to you that you have abused?
Qual a herança que foi dada a você e que você tem abusado? We have been given a godly heritage. Já foi dada a nós uma herança divina. We are here to represent the purposes of God upon the earth. Nós estamos aqui para representar os propósitos de Deus sobre a terra. We are the light that must shine in the darkness. Nós somos a luz que tem que brilhar na escuridão. We are the generation that will stand out amongst many. Nós temos que ser a geração que se levanta no meio de muitas. For the Rechabites, they refused to drink wine. Porque os recabitas, eles se recusaram a beber vinho. But for us, the wine is symbolical for the Holy Spirit in the New Testament. Mas para nós, simbolicamente, o vinho é o Espírito Santo. Because Paul the apostle in Romans chapter 5 verse 18 said they must not be drunk with wine, but instead be filled with the Holy Spirit of God. Porque o apóstolo Paulo disse que nós não deveríamos estar bêbados de vinho, mas embriagados do Espírito Santo. Ephesians chapter 5. Efésios 5. He said you must not be drunk with wine, Você não deve ficar bêbado de vinho, but you must be filled with the Holy Spirit of God. mas você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. So it's not enough to be born again. Então não é o suficiente ser nascido de novo. You must be filled with the Holy Spirit of God. Você tem que ser cheio do Espírito Santo de He said, Deus. and be not drunk with wine, wherein is excess, Não esteja bêbado de vinho em excesso, but be filled with the Spirit. mas seja cheio do Espírito. We have an obligation Nós temos uma obrigação, as believers como crentes and members of this church, e membros dessa igreja, to be full of the Spirit of God, de sermos cheios do Espírito de Deus, to carry the message that we receive on this altar. de carregarmos a mensagem que nós recebemos. We nesse must altar. amplify the Nós message. temos que amplificar a mensagem. Just like this amplifier. The amplifier is amplifying my voice so you can hear me. Assim como a caixa de som amplifica a minha voz para que você possa me ouvir. You are the amplifiers of the vision and the mandate of this commission. Nós somos os amplificadores então da mensagem dessa comissão. When you come to receive the message, Quando você vem receber a mensagem, you must take it out there and let the world know who you stand for. você tem que levar essa mensagem para fora para que todos saibam no que você está firmando. Jonadab was long dead 200 years ago. Jonadab já não estava mais lá por 200 anos já. Há But 200 anos já não estava mais lá. his family still identified with him. Mas a sua família ainda se identificava com Do ele. you identify with Jesus? Do you identify with Jesus? Você se identifica com Jesus? Do people see Jesus in you? As pessoas têm visto Jesus em você? The Almighty God took notice of this particular family because of their tradition. O Deus Todo-Poderoso foi chamada a atenção dele por causa dessa família, porque eles obedeciam à lei, por And causa dessa sent tradição. Jeremiah there, go to their house and give them wine to drink. Então Deus enviou Jeremias lá e disse: dê a eles vinho para beber. So it's good for us to examine our life this evening. Então é bom que nós examinemos a nossa vida essa noite. Do people see Jesus in me? As pessoas podem ver Jesus em mim? Can people see me from far and say, no, that one is a child of God? As pessoas podem me ver de longe e dizer: aquele lá é um filho de Deus? Is your lifestyle a testament of Christ to your community? O seu estilo de vida é um testemunho de Cristo para sua comunidade? Are you representing the heritage for which you belong to? Você tem representado a herança a qual você pertence? Are you a testament of the blood of Christ that was shed for the sinners? Você é um testificador do sangue de Jesus que foi derramado pelos Are people pecadores? coming to the kingdom because of you? As pessoas têm vindo ao reino por sua Or causa? people are leaving the kingdom because of you? Ou as pessoas estão deixando o reino por sua Because causa? if you can't add to the kingdom, you must not make God to lose somebody. Sorry. If you cannot add to the kingdom by soul winning, Se você não pode adicionar ao reino ganhando almas, you must not be the reason why a soul will backslide and leave the presence você of não God. pode ser a razão pelo qual almas têm deixado o reino de Deus, a presença de If Deus. you cannot add to the kingdom, don't make God to lose anyone. Se você não pode adicionar ao reino, pelo menos não faça que Deus perca alguém. For the Rechabites, Porque os recabitas, they observed the heritage of their father. eles guardaram a herança de seu pai. They handed it down from one generation to another. Eles cuidaram disso de uma geração para outra. Even though their father was not there. Mesmo que o pai já não estava mais lá. But we all have Jesus living inside of us. Mas nós temos Jesus vivendo dentro de nós. Paul said Christ in us is the hope of glory. O apóstolo Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. And you have the Holy Spirit resident inside of you. E você tem o Espírito Santo residindo dentro de Because você. if you are really saved by grace, Porque se você é realmente salvo pela graça, talking about Jesus will be easy for you. falar de Jesus vai ser fácil para você. If you really have the life of Christ inside of you, Se você realmente tem a vida de Cristo dentro de você, releasing that life will be easy for you. liberar essa vida vai ser fácil para você. If you really have value for the blood of Se Jesus, você realmente valoriza o sangue de Jesus, letting the sinners know that their sins has been forgiven will be easy for you.
Para saber que os pecadores saibam que seus pecados foram perdoados é fácil para você. You know about yourself Você sabe sobre você mesmo. that you are a Christian. Você sabe que você é um cristão. You are born again. Você é nascido de novo. How about your husband? Mas e o seu marido? Is your husband born again? O seu marido é nascido de novo? Are your children born again? Os seus filhos são nascidos de novo? Are your grandchildren born again? Os seus netos são nascidos de novo? What message are you handing down from one generation to another? Que mensagem você tem passado de uma geração para outra? Look at the voice of the Rechabite in verse 8. Olha para a voz dos recabitas no versículo 8. He said, we, Eles disseram: nós, our wives, nossas esposas, our sons, nossos filhos and our e as daughters, nossas filhas, we have obeyed our father. nós temos obedecido ao nosso It pai. is time for us to say like Joshua, É tempo de nós dizermos como Josué: choose ye this day whom you will serve. escolha esses dias no qual você tem servido. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Choose ye this day whom you will serve. Escolha nesses dias a quem você vai servir. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. As for me and my house, we will stand for God. Eu e minha casa nós nos firmaremos em As for Deus. me and my house, we will preach Nós Jesus. pregaremos Jesus. As for me and my wife and my children, we will declare the counsel of God. Eu, a minha esposa e meus filhos declararemos o conselho de Deus. Others may drink wine, but I refuse to drink wine. Os outros podem beber vinho, mas eu me recuso a beber. Others may stop coming to church, but I will always be in church. Outros podem parar de vir à igreja, mas eu irei à igreja. Others may disappoint God, but I will not disappoint God. Outros podem desapontar Deus, mas eu não desapontarei. Others may not read their Bible, but I will read my Bible. Outros podem não ler a Bíblia, mas eu lerei a minha Bíblia. Others may not pray, but I will be a prayer warrior. Outros podem não orar, mas eu serei um guerreiro de oração. Others will not preach Jesus with their life, but I will preach Jesus with my life. Outros podem não pregar Jesus com suas vidas, mas eu pregarei Jesus. No com a minha matter vida. what it will cost me, Não importa o quanto isso me custe. even though everybody leaves Jesus, I will not leave Mesmo Jesus. que todos deixem a Jesus, eu não deixarei I will Jesus. stand with him all the days of my life. Eu vou estar firmado nele todos os dias da minha vida. God is raising a generation Deus está levantando uma geração, like the family of the Rechabites como a família de Recabe, that will take a bold stand for righteousness. que tomará um passo ousado pela justiça. God is raising a generation Deus está levantando uma geração, like the family of the Rechabites como a família de Recabe, that will declare their stand for que righteousness. vão declarar a sua afirmação pela justiça. Our environment might be in decadence, A nossa atmosfera pode estar em decadência, but we will stand for God. mas nós ficaremos de pé, nós nos Our- levantaremos para Deus. Our culture and our tradition might be decaying, A nossa cultura, a nossa tradição pode declinar, but we will stand and uphold the culture of the kingdom. mas nós nos firmaremos na cultura do reino, That when those in darkness they see us, they will say, no, these people are the people of the light. para que aqueles que estão na escuridão nos vejam e digam: aqueles são o povo da luz. Let me conclude with this statement. Eu vou concluir com esse status. When God sent Jeremiah to the Rechabites, Quando Deus enviou Jeremias aos recabitas, look at what God said about the Rechabites in verse 18 and verse 19. olha o que Deus disse sobre eles no versículo 18 e 19. And Jeremiah said unto the house of the Rechabites, E o Jeremias disse à casa deles: thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, because you have obeyed the commandment of Jonadab your father, not the commandment of God. Take note of that. presta atenção que não era o mandamento de Deus, eles obedeceram o mandamento de seu pai. O Senhor disse: Not the porque commandment of God. obedeceis ao mandamento de Jonadab, não o de Deus. Not the commandment of God. Não era o mandamento de Deus. Because you have obeyed the commandment of your father, Porque vocês obedeceram o mandamento de seu pai, not the commandment of the Almighty God, não o mandamento do Deus Todo-Poderoso. and kept all his precepts. E guardaram todos os seus mandamentos, That is his princípios. principles, good. And done according to all that he has commanded E you. fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Therefore, Portanto, thus says the Lord of hosts, assim diz o Senhor dos the God of Exércitos, Israel, Deus de Israel, Jonadab, Jonadab, the son of Rechab, filho de Recabe, shall not want a man to stand before me forever. nunca faltará homem na minha presença todos os dias. So God enforced the word of their father. Então Deus reforçou a palavra de seu pai. He said in verse 6,
Ele disse no versículo 6: We will drink no wine. Nós não beberemos For vinho, Jonadab, porque Jonadab, the son of Rechab, filho de Recabe, our father, nosso pai, commanded us, saying, nos ordenou dizendo: Ye shall drink no wine, nunca jamais bebereis vinho, neither ye, nem vossos nor your filhos, sons forever. nem os seus filhos para sempre. Verse 7. Versículo 7: Neither shall ye build house, não edificareis nor casa, sow seed, nem semeareis nor plant semente, vineyard, nem plantareis nor vinho, have any. nem a possuireis. But all your days Mas todos os seus dias you shall dwell in tents, habitareis em tendas, that you may live long, para que vocês vivam that you may longamente, live many para que days. vocês vivam longos dias. And God enforced it Então Deus reforçou isso in verse 19, no versículo that 19, Jonadab que Jonadab shall not lack a man to stand before me. não faltará homem a Jonadab para se firmar na minha presença, para se firmar diante They de mim. obey the commandment of a man. Eles obedeceram o mandamento de um homem. It is time for you to obey the commandment of God, Então é tempo de você obedecer o mandamento because de God Deus. is not a man that he should lie. Porque Deus não é homem para que minta. He is not a man. Ele não é He homem. cannot be measured with a man. Ele não pode ser mencionado como He homem. cannot be equated to a man. Ele não pode ser comparado a um homem. You need to have regard for the word of God. Você tem que ter zelo pela palavra de Obey Deus. the commandment of God. Obedeça os mandamentos de Deus. Go ye into all the world Vá por todo mundo and preach the gospel, e pregue o evangelho. baptizing them Batize in eles the name of the Father em nome do Pai and of the Son e do Filho and of the Holy e do Ghost, Espírito and Santo, teaching them e ensine a eles to observe para guardar all things todas as coisas that I have commanded you. que eu vos mandei, que eu And vos lo, ordenei. I will be with you E o Senhor será contigo forever. para sempre. Stand to your feet. Se coloque de pé. Examine yourself. Se examine agora, se autoexamine. Are you representing the covenant of God like the family of Rechab did? Você tem representado a aliança de Deus como essa família de Recabe? Be your own judge before the Almighty God judge you. Seja agora o seu próprio juiz antes que o Deus poderoso te So julgue. examine yourself. Então se autoexamine. And if you know you are not doing right, E se você sabe que você não está fazendo certo, come to the altar and ask God for mercy. venha ao altar e peça a Deus misericórdia. Just come and say, Lord, have mercy. Venha e diga, Senhor, Come tenha quickly and say, Lord, misericórdia. have mercy. Venha rápido e diga, Senhor, tenha Come misericórdia. quickly and say, Lord, have mercy. Diga, Senhor, tenha Come misericórdia. to the altar and say, Lord, show me mercy. Venha ao altar e diz, Senhor, me mostra a misericórdia. Come to the altar, I'm waiting for you very fast. Venha ao altar, eu estou esperando por você rapidamente. Come to the altar, my time is done. Venha ao altar, meu tempo já acabou. Say, Lord, have mercy. Have Diga, mercy. Senhor, tenha misericórdia. Have mercy, Lord. Tenha misericórdia, Senhor. Have mercy, Lord. Tenha misericórdia, I have Senhor. an obligation Eu tenho uma obrigação to uphold the principles of righteousness in my generation. de guardar os princípios da santidade e da justiça na minha geração. Lift up your hands and receive grace this night. Levanta suas mãos e receba graça essa noite. Receive grace tonight. Receba graça essa noite. You will not disappoint your father. Você não vai desapontar o seu pai. You will not disappoint your generation. Você não vai desapontar a sua geração. Because of you, Por sua causa, your generation will live for God. a sua geração vai viver para Deus. You will become a picture for many to come to the saving knowledge of the truth. Você vai ser um exemplo para que outros venham para a verdade. In the mighty name of Jesus No Christ, poderoso nome de Jesus I Cristo, prophesy over your life eu profetizo sobre a sua that vida your generation will stand out amongst many generations. que a sua geração vai se levantar acima das outras gerações. In the name of Jesus Christ, Em nome de Jesus Cristo. you will be the generation of righteousness. Você será a geração da justiça. You will become a people with the fear of God. Vocês serão um povo com o temor de Deus. You will become a generation known for obedience Serão uma geração conhecida pela obediência to the commandments of God. aos mandamentos de Deus. I bless you with the blessings of the Lord. Eu te abençoo com as bênçãos do Senhor. In Jesus' name. Em nome de Jesus.